Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, que bom que vocês estão aí. Olha só como Deus é bom. A gente chegou no último capítulo do livro de Atos. Estamos há meses e meses aqui meditando no livro de Atos, desde o capítulo 1. Hoje o capítulo 28, parte 1, episódio número 883, 10ª temporada. A gente vai ficar até o episódio número 3 aqui no capítulo 28, depois já vamos para o livro de Josué. Isso é joia demais, a gente poder meditar na palavra de Deus. Fico contente até que o Senhor nos ajudou. Se você não ouviu, escute todos os outros episódios, medite, reflita, leia a Bíblia, depois vem para cá, que tem tesouros preciosos aqui disponíveis para você de forma gratuita. Eu não cobro nada para ensinar a palavra de Deus. Se você quiser participar do projeto, tem como você entrar em contato com a gente para ajudar nesse projeto, mas a gente não vende curso, não estipulamos valor, não fazemos disso fonte de renda, porque acreditamos que não é o que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Leia o capítulo 28 e depois vem para cá, porque Deus vai falar ao seu coraçãozinho. Leia o versículo 1 ao 10, especificamente no comecinho aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a imagem do ser humano. Nesses poucos versículos, nós temos um retrato vívido de algumas experiências de nossa vida e dos instintos ou intuições inerentes à nossa natureza. Nós vemos uma imagem do ser humano no sofrimento humano, com problemas, sem dúvida. O primeiro sentimento ao escapar da morte por naufrágio é de intensa alegria e gratidão. Mas o sentimento seguinte é a consciência da perda. O homem que chega à ilha depois de lutar contra as ondas primeiro se congratula, e se for um homem temente a Deus, ele agradece a Deus por ter sua vida preservada, e depois ele percebe o que deixou para trás e logo se torna consciente da exposição a que está sujeito. Permite-se ficar perturbado por causa da chuva e do frio, verso 2. Não é apenas o naufrágio, mas muitos outros tipos de desastres que mergulham os homens, no frio, na adversidade, na perda do bem que desfrutavam, da doença, verso 8. A natureza humana intocada, tal é o efeito nefasto do pecado prolongado sobre a alma, que muitas vezes acontece de quase todo o vestígio da bondade com que nosso Criador nos dotou, inicialmente desaparecer. Como Deus nos criou, era natural que tivéssemos compaixão por nossos semelhantes em sofrimento e que fôssemos gratos a Ele por sua ajuda. Com muita frequência, porém, o homem se mostra impiedoso, ingrato. O benfeitor não recebe nenhuma bênção, nenhuma honra por sua bondade. Não é assim, porém, aqui. Aqui estava a piedade, o povo considerado bárbaro demonstrou bondade, no versículo 2. Aqui também estava a gratidão, versículo 10. Juntamente à conclusão a que chegaram esses nativos de Malta, verso 4, estava a convicção, comum à nossa espécie, de que o pecado merece punição e será por ela alcançado. Esse é um princípio fundamental e último. Não precisamos tentar explicá-lo ou entendê-lo. Ele é suficiente em si mesmo, é uma convicção que vem do autor da nossa natureza espiritual, que não será abalada, que por si só explica muito do que pensamos, dizemos e fazemos, que o pecado merece punição e mais cedo ou mais tarde terá de suportá-la.
Uma mente não iluminada pelo Espírito de Deus, pelos ensinamentos de Deus, ele comete um grande erro quando ele aplica a verdade que acabamos de declarar, em que ele infere que qualquer infortúnio em particular se deve a algum pecado específico. Verso 4. Veja João 9,3, João 7,24. Mas também cai num erro semelhante, embora conduza a uma conclusão oposta. Conclui que um homem que escapa de forma extraordinária é um predileto do céu. Versículo 6. Ensinados por Deus, nós sabemos que, embora o pecado traga penalidade interior e circunstancial, e embora a justiça traga consideração e honra divinas, Deus, muitas vezes, permite sofrimento e tristeza por causa do seu amor paternal, para promoção de um bem-estar supremo. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Então a gente tem aqui a presença manifesta do divino. Cristo estava presente na pessoa de seu apóstolo, aquele mestre da verdade que fora um passageiro tão influente a bordo do navio, Atos 27, e que se torna tão útil agora. Versículos 3, 8, 9. Está lá, em nome de seu mestre, na obra de seu mestre, no exercício do poder de benigno, na proteção contra danos, verso 5, como diz Marcos 16, 18, no exercício de poder de cura, Marcos 16, 18, versículos 8 e 9 desse capítulo 28. Nós podemos aprender lições especiais aqui. Quem pode duvidar que Paulo usou a gratidão, a honra que recebeu, verso 10, para encontrar um caminho para a verdade de Cristo chegar às mentes e aos corações dos malteses? O cristão, ele encontra um lar em todo lugar, pois se ele carrega o amor de Deus no seu coração, nenhuma costa lhe será terra estrangeira. Nenhuma cor ou costume humano lhe será obstáculo. Foi um gentil quem disse: sou um homem, e nada do que é humano me é estranho. O cristão poderia traduzir esse ditado como: sou um seguidor do Filho do Homem, e nada do que lhe é caro me é estranho. A hospitalidade aqui no texto se transforma rapidamente em franzidos de testa, quando a víbora agarra a mão de Paulo. Eles concluem que ele deve ser um assassino. Os acontecimentos estão repletos de efeitos sem causas visíveis. A mente despreparada, ela cria, a partir de coincidências, cadeias de causa e efeito que não existem. Supõe-se que o homem aflito seja um homem perverso, e ao propagarmos o cristianismo, nós precisamos empunhar a espada do Espírito, que deve ser o brilho, a inteligência divina. Nós devemos combater a irracionalidade com a razão e dissipar as trevas da superstição, com a luz clara de todo o conhecimento acessível. O cristão é liberto para que possa libertar outros. Assim como Paulo expulsa a serpente sem causar dano, ele se mostra sob a proteção divina. As ondas não puderam engoli-lo, nem a serpente causar-lhe dano. A mente vai de um extremo da superstição para outro. Agora, Paulo deve ser um Deus. A multidão não tem medida. Ela levanta o homem para o céu ou o lançam no inferno. Atos 14, 12. O cristão, ele pode passar rapidamente do extremo da depreciação ou vergonha para o da honra, sentindo igualmente que não merece nenhum dos dois. Contudo, tanto em uma situação quanto na outra, a tarefa do cristão não é se defender de mal-entendidos, mas por meio de boa e má fama, como disse Paulo, continuar com seu trabalho e testemunho, deixando que a providência mostre o tipo de trabalho que a hora e o lugar exigem. Aqui Paulo se dedica inteiramente à atividade de cura do corpo. Há momentos de silêncio e o espetáculo do servo de Cristo ocupado em fazer o bem durante sua estadia na ilha
pode ter impactado mais a memória do povo do que muitos sermões teriam conseguido. Toda a situação, ela ilustra bem as forças espirituais atuando em meio ao mundo natural. Os náufragos, Paulo prestando auxílio, os bárbaros se comportando melhores do que aqueles que desfrutavam das bênçãos divinas, como os judeus que violavam a ordem divina, ou como os romanos que, embora movidos pela bondade, eram facilmente levados pela superstição ou por um preconceito ignorante. Mas é preciso ter cuidado com a insuficiência dos instintos naturais. A justiça ela é facilmente pervertida porque é mal aplicada. As maravilhas do mundo material, tanto mal compreendidas quanto mal utilizadas. As reações, tanto intelectuais quanto morais, a maldição do mundo, a desvalorização irracional e homenagem irracional, lado a lado. A adoração de heróis pelo mundo, representando uma triste inconstância, cegueira. Nós precisamos de princípios orientadores verdadeiros que somente Cristo fornece. A nossa força precisa repousar em Deus, manter a calma em situações de perigo, por confiar na aprovação e na missão divina. Os relatos de heroísmo missionário fornecem muitos exemplos disso. Na medida do possível, nós devemos cultivar esse mesmo espírito na vida em comum. Esse breve episódio é, em sua essência, tão revigorante para o leitor quanto para aqueles que o vivenciaram. É um oásis de narrativa. A gente lê como uma breve parábola do coração humano. Ou podemos nos impressionar com ele como por um retrato que nos apresenta traços com os quais parecemos muito familiarizados e que, em parte, escondem, em parte revelam uma semelhança com alguém bem conhecido. São os traços que, em parte, ocultam e, em parte, revelam a semelhança do coração humano. Em toda a família do coração humano, a semelhança é muito forte, acima de qualquer outra que a gente possa encontrar. A gente vê esses traços característicos da bondade, do coração que ama a bondade, recebê-lo, do coração que ama a bondade, praticá-la. Ambos são fatos profundos e reveladores do coração e falam claramente daquele que criou todas as coisas. A bondade que está no coração, ela se comove com as necessidades físicas, com o frio, com a fome, com a sede, com a exposição à falta de abrigo. E isso explica todo o resto. Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 45. A bondade do coração, ela contraria na vida humana a mera ação de um princípio de seleção natural. Ela tempera com influências irresistivelmente modificadoras, irresistivelmente edificadoras. A bondade do coração humano, ela encontra-se em toda parte, em todas as épocas do mundo. O povo bárbaro nos mostrou muita bondade aqui no texto, e como essa bondade se manifestou é detalhada a seguir. Uma forte chuva começou, e os náufragos ali, eles estavam quase entorpecidos de cansaço, de frio. Compadecidos de sua condição, os nativos acenderam uma enorme fogueira com gravetos, com galhos, para que pudessem secar suas roupas, e os receberam de forma amigável em todos os aspectos. A bondade humana sempre fez com que os homens se ajudassem mutuamente em circunstâncias de calamidade e aflição. E talvez os exemplos mais dolorosos de desumanidade que o mundo já conheceu possam ser encontrados nas ações daqueles saqueadores que atraíam os navios para a costa a fim de pilhar suas cargas. Esse termo usado, povo bárbaro, é um tanto enganoso. Como F.W. Robertson afirma, por bárbaro entendia-se qualquer religião que não fosse a romana ou a grega. E era um termo desdenhoso, cujo espírito é bastante comum em todas as épocas.
Assim como hoje, cada seita monopoliza Deus, reivindica para si um céu exclusivo, olha com desprezo para todo o resto da humanidade, como se estivesse nas trevas exteriores, e complacentemente condena miríades de pessoas criadas por Deus à sua misericórdia não prometida. Isso é, a provável destruição. Assim também nos tempos antigos, o judeu ele designava com desprezo todas as nações exceto a sua. Como os gentios e o romano e o grego, cada um retaliando a sua maneira, tratavam todas as nações exceto a sua, sob o epíteto comum de bárbaros. O povo de Malta era realmente de descendência cartaginesa e provavelmente falava sua língua antiga, embora misturada talvez com latim, grego, visto que a ilha ficava numa importante rota comercial. Mas ainda assim, demonstraram bondade. E quantas vezes nós julgamos o caráter de alguém a partir do sofrimento que enfrenta, confundindo provação com culpa? Nós estamos atentos para reconhecer a presença de Deus quando Ele age no ordinário, no comum da bondade humana e no silencioso faz o bem. É importante a gente refletir em tudo isso, que o texto nos ensina. Em mais 2 episódios a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nas lições que esse texto nos ensina e a gente possa colocar em prática nas nossas vidas a bondade que está aí, escondidinha, guardada, que às vezes as lutas, as dores sufocam e a gente tem medo de demonstrar a bondade que Deus colocou no coração. Não faz isso. Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Senhor, a gente precisa muito aprender a não julgar as aparências, discernir com sabedoria os teus caminhos, dá-nos um coração sensível ao sofrimento, firme na fé, em meio a todas as provações que o Senhor permite que aconteçam a nós, que estejamos disponíveis para servir onde Tu nos colocar. Que como Paulo sejamos instrumentos do Teu cuidado, levando cura, esperança e verdade para a Tua glória. Amém, amém, amém. Já é demais, mais um pouquinho de aprendizado para a gente guardar no coraçãozinho a palavra de Deus, para não pecar contra Ele. Um abraço, eu volto e te encontro no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe, até breve.